Vimos barulho de fortalezas caindo nesta noite por terra. Através da adoração, da exaltação ao nome do Senhor. Não há muralha, não há barreira, não há nada que resista, que não seja de Deus. Então Deus já está derrubando fortalezas nesta noite. Você já pode glorificar e exaltar a esse Deus todo-poderoso. Aleluia. Nós vamos estar lendo lá no tema da campanha, que é Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu convido você a abrir sua Bíblia nesta hora. Josué, capítulo 1, versículo 9, que diz assim, na minha Bíblia diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Você pode sentar e adorando ao Senhor nesta noite, amém? Nós temos ouvido, irmão, durante essas terças-feiras, palavras poderosas de fortaleza, né? De forças para as nossas vidas. E hoje o Senhor já tem falado aqui no começo do culto, né? Que o Senhor estava jogando por terra todo medo. Nós declaramos que o medo não vai nos paralisar. E o tema, e o que o Senhor palestrou comigo foi exatamente sobre isso. Né? No momento da dificuldade, o medo tenta nos paralisar no meio do caminho, tentando trazer, né, peso, trazer desconforto para que a gente possa caminhar. E aqui Josué está numa situação onde Moisés morreu, o líder, né, de Israel morreu, e ele tinha que, e Deus chamou ele para ele conduzir aquele povo. Um momento assim que ele conhecia o povo, sabia como que o povo era, povo duro de coração. E a responsabilidade, né, de conduzir um povo. Mas o interessante é que antes de Moisés morrer, lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6 e 8, Moisés, ele chama todo mundo e começa a falar com o povo. E tem esse determinado momento que ele chega para Josué e ele libera a palavra para Josué também. Ele fala para Josué assim, ó, esforçai-vos e tem de bom ânimo. Ele começa a falar a mesma coisa que o Senhor depois fala com Moisés, com Josué. Ó, fica forte, fica firme, porque o Senhor teu Deus é contigo. Né? O Moisés já prepara Josué para uma possível, né? Para ele conduzir o povo. Ele já libera uma palavra de força e de encorajamento para Josué, dizendo, você não está sozinho. Só que é muito fácil, né, eu liberar uma palavra para você enquanto eu não estou vivendo, mas na hora do momento, na hora que eu tenho que botar minha fé em prática, que aí começa, né, a batalha. E o que é ser forte e corajoso? O que é o contrário de ser corajoso? Medroso. Mas aqui ele estava falando, o negócio ele está falando de medo, né? O medo, muitas das vezes, ele paralisa a pessoa de avançar em palavras que já foram liberadas. Nós temos vivido num tempo, irmão, que tantas coisas têm acontecido. É medo de sair de casa, é medo de avançar, é medo de procurar um trabalho, né? Porque a gente tem visto o que tem acontecido no meio do mundo, né? Morte atrás de morte, tantas coisas. Mas nós temos um Deus que nos guarda, um Deus que nos protege todo o tempo. E o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, você vai enfrentar lutas, você vai ter dificuldade, mas tenha bom ânimo, porque eu estou contigo. E quando Deus é conosco, é garantia de vitória. Deus já está entregando a vitória na nossa mão. E o inimigo muitas vezes se levanta para tentar trazer um cenário diferente, dizendo assim, ó, você não vai conseguir, você é fraco, você não vai conseguir. Olha essa circunstância que você está, tanta gente já tentou e não conseguiu. Isso é mentira do adversário. A verdade está na palavra do nosso Deus, que é viva e verdadeira. E quando ele diz que nós vamos avançar e vamos conseguir, se nós cremos e permanecemos firmes, nós chegaremos até a vitória. Falou aqui de mar. Assim como aconteceu lá naquela época que Deus libera uma palavra para os discípulos dizendo assim, nós passaremos para o outro lado. Aí fala que quando eles entram no barco, vem uma tempestade, começa a vir vento, vem parecendo que eles não iam chegar até lá. Mas uma palavra tinha sido liberada. Qual? Chegaremos do outro lado. E sabe o que isso me faz ver?
Porque quando a gente vê depois que Jesus acalma o mar e acalma a tempestade, eles verem que eles estão seguros, que Deus está com eles. E ele não falou assim, ó, vocês vão passar por outro lado. Ele fala, passaremos por outro lado. Isso significa que eles não estariam sozinhos, que Jesus estaria com eles. É a mesma coisa que o Senhor está falando para mim hoje. Talvez você está vivendo uma dificuldade no meio da tua casa, da tua família. De repente, você está clamando por alguém que você olha e vê que é difícil. De repente, você está clamando por uma porta de emprego, pela uma saúde. E aos seus olhos parece que é impossível acontecer. Mas eu quero te dizer que o Deus que tudo pode está contigo. E a palavra de Deus diz que eles ficaram agitados, temorizados, mas de repente o vento passa e a tempestade para. O que eu quero dizer? Que muitas das vezes a tempestade vai se levantar com tanta fúria, o barco vai balançar, vai parecer que vai naufragar. Mas eu quero te dizer que uma palavra do Senhor liberada, não há mar que resista, não há vento que continue, não há agitação de mar. Vai passar um dia. Toda tempestade tem um momento de acabar, todo vento tem tempo para acabar, nada é eterno a não ser o nosso Deus. E o inimigo tenta muitas das vezes dizer assim, ó, não vai passar, você vai afundar. Mas mesmo que por um momento a gente chegue a afundar, o Senhor está pertinho para estender a mão e nos levantar. Lembra que ele fez com Pedro? Pedro começou a andar sobre as águas. E quando, de repente, por uma circunstância que muitas das vezes acontece conosco, de olhar para a tempestade, o que acontece com Pedro? Ele começa a afundar. Mas quando ele clama a Jesus, Jesus está pertinho, levanta ele e coloca ele dentro do barco. E mais uma vez, a tempestade já passou e o vento já cessou. Eu quero te dizer que você não está sozinho nesta guerra. O Senhor dos Exércitos está contigo nessa batalha. Lá em Salmo 27, capítulo 14, diz assim, ó, espera no Senhor, seja forte e corajoso, espera no Senhor. Sabe o que muitas das vezes nos faz paralisar? É ouvir vozes que não estão na mesma ligação que nós, que não servem o mesmo Deus. Muitas das vezes as pessoas estão sem esperança. E vai tentar colocar em nós também desesperança. Tentar falar assim, ó, não adianta esperar. Mas é mentira. Nós temos que declarar igual Jó, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo ele se levantará ao meu favor. Ser forte não é você ser isento de medo, porque medo vem. Todo mundo tem medo um dia. Mas o medo não pode ser a nossa fortaleza, não pode ser aquilo que paralisa. Não pode estar no auge o medo. O medo vai vir, mas eu vou olhar para o alvo, que é Jesus. Elevo meus olhos para o monte, de quem vem o meu socorro. Toda vez que a tempestade balançar e teu olho querer desviar, olha para o Senhor. E lembra das palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida. Que Ele vai salvar a tua casa, que Ele vai te curar, que não vai te faltar nada. O Senhor, Ele é fiel na palavra dEle e Ele cumpre tudo que fala. Lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de fortaleza e de amor. Sabe o que habita dentro de nós? É o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo é o que nos fortalece todos os dias. Quem é que não está no meio de, às vezes está chorando, ou às vezes está angustiado, aí vem aquela voz dizendo assim, ó, não temas, eu estou contigo. Aí dá aquela vontade de você ligar um louvor, aí você bota o louvor, daqui a pouco você está louvando, adorando, já até esqueceu do problema. Está adorando, é o Espírito Santo trabalhando em nós. Irmãos, esse Espírito habita em nós todos os dias da nossa vida. O Senhor, Ele deixou Ele em nós. E Ele fala que o Espírito, com letra minúscula, que é o nosso Espírito, é fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E o Senhor, Ele não deu um Espírito, Ele já colocou dentro de nós essa fortaleza, essa força está dentro de mim, de você. Nós somos filhos de Deus. E nós temos todo o poder dado por Ele, liberado no céu e na terra. O Senhor falou que tudo que nós pedimos em seu nome Ele faria. Então começa a clamar e onde você está já liberando palavras, dizendo assim, eu não vou sucumbir, eu não vou prostrar, porque o meu Deus me garante a vitória e eu chegarei lá, onde Ele falou que eu chegaria. A fé também
se manifesta quando tem alguém do nosso lado, até às vezes da nossa casa, que às vezes se afasta um pouquinho, né, da direção. E aí você olha e fala assim, não, eu sei que Deus falou que eu e a minha casa serviríamos a Ele. Eu declarei, e o Senhor falou que se eu cresce, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, irmãos, quando tudo parecer difícil, quando tudo parecer impossível, lembra que o Senhor liberou uma palavra, que Ele estaria com você aonde quer que você esteja. Se você estiver no mal, o Senhor está contigo. Se você estiver no fogo, o Senhor passará contigo. Se você estiver em guerra, o Senhor está na frente, guerreando ao teu favor, declarando a tua vitória. Declare nesta noite que o medo não vai te parar. E quando eu estava dentro do meu quarto, meditando nessa palavra, o Senhor falava assim para mim, porque é tão fácil as pessoas acreditarem numa palavra ruim do que eu libero sobre ela. Porque assim, às vezes o inimigo fala uma coisinha e a gente fica falando, é verdade. Às vezes os nossos olhos olham para aquilo, é verdade. Mas o Senhor, quando fala assim, ó, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E muitas das vezes a gente fica aí com medo, com dúvida. Mas nessa noite o Senhor está derramando uma porção de ousadia sobre a mim e sobre a sua vida neste lugar. Dizendo assim, é tempo de se levantar, de se colocar como soldado valente em meio de batalha. Não é tempo de se prostrar, é tempo de proclamar a sua vitória, tomar posse da terra prometida. Porque quando Deus libera essa palavra a Josué, quando nós lemos daqui para frente, Josué foi um homem, né, que antigamente até ele já servia, já fazia coisas, ele nunca tinha guerreado, ele virou, né, general de guerra, começou a guerrear, né, e fez tantas coisas. E logo depois, quando ele assume que vem essa palavra de fortaleza para ele se levanta com ousadia e ele vai para frente, conduz o povo com autoridade e poder. Sabe o que eu quero dizer para você? Que Deus já deu autoridade na minha e na sua mão como igreja. Está na minha mão e na sua mão a chave da vitória, de proclamar a libertação, dizer aqui não, inimigo, aqui você não tem vez, porque o meu Deus é o dono da minha vida e eu vou viver o melhor dele. Quando a gente olha para as circunstâncias, vem o medo, vem a depressão, vem o desespero, vem a angústia. Quantos crentes têm parado no meio do caminho? Quantas pessoas têm parado com medo? Eu conheço pessoas que faziam um trabalho de libertação, que trabalhavam e hoje não conseguem sair de dentro da sua casa. Porque fala assim, não consigo, eu tenho com medo, eu estou com pânico. Mas há poder no nome de Jesus, nós não somos presa, como foi falado aqui, nós somos um povo livre para viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Nós somos livres para desfrutar das coisas que o Senhor tem, principalmente da sua presença. E aqui, quando Ele fala que Ele está conosco, a gente tem que desfrutar e confiar na presença do Senhor. Tem muitos aqui na Bíblia, se a gente for falar, que viveu tempos de medo, como Elias, que fugiu para a caverna no meio de medo, de aflição. E o Senhor fala para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Volta para outro caminho. E muitas das vezes o Senhor faz isso conosco, né? A gente está paralisado lá e o Senhor fala, por que está prostrado? Eu já te dei a vitória na tua mão, se levanta e proclama a sua vitória. O Senhor, nesta noite, irmão, está falando comigo e contigo. O Senhor te viu dentro do teu quarto. Quando você dizia assim, Senhor, não tenho mais força. Eu não consigo mais, Senhor. Olha quantas palavras foram lançadas para mim de derrota, Senhor. Olha quanto peso que está em mim. Mas o Senhor está te dizendo essa noite que você entrou no lugar certo. Você entrou na casa do teu Pai. E aonde está o Pai, há a liberdade. E aonde a liberdade, a cura. Aonde a liberdade, há prisões de corrente se rompendo. Porque o Senhor tem poder. Talvez você olhe para a circunstância da tua vida e diz assim, eu era assim, hoje eu não consigo mais, mas o Senhor hoje está te levantando com mão forte, te dizendo assim, eu não parei com a obra na sua vida, a minha obra ainda não acabou, eu ainda tenho obra na sua vida. Deus fala para Elias assim, ó, come pão e bebe água, porque é muito grande a sua caminhada. O Senhor está falando para você, sacode a poeira, se levanta, se arruma
e volta para a batalha, porque eu te chamei para conquistar e para guerrear. Muitas das vezes a gente deixa de viver, irmãos, vitórias por medo. Vitórias que às vezes é tão fácil, porque já está conquistada na cruz. O Senhor falou que Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, tudo Ele levou na cruz. E principalmente Ele nos resgatou das trevas para a sua luz. E aonde a luz da libertação, aonde a luz a cura. E o Senhor nesta noite está dizendo para pessoas aqui nesta noite, se levanta, porque eu tenho obra contigo. Eu não parei. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Muitas das vezes talvez só você está buscando pela tua casa. De repente é só você que está na frente de batalha. E você olha para trás, está todo mundo paralisado. Mas eu quero te dizer que não vai permanecer assim. No teu movimento, na tua caminhada, correntes estão sendo quebradas. Quanto mais você chega na presença do Senhor, mais a glória do Senhor vem. E correntes estão sendo jogadas por terra. A mentira do adversário está ficando para trás. E você está chegando com uma sua vitória. Olha para frente e se levante com todo o poder que o Senhor já colocou em você. Quando a gente fala de Davi, um menino pequenino, que aparentemente não tinha força nenhuma, né? A palavra diz que ele não tinha força. Os soldados que estavam em guerra lá, sendo afrontados pelo adversário, eram tudo fortes, né? Capacitados, armados. E fala que quem enfrentou os gigantes? Davi. E o Davi foi em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos. Sabe por que muitas vezes a gente perde batalha e fica prostrado? Porque a gente vai no nosso nome, vai na nossa força. Mas o Senhor está te dizendo assim, ó, eu sou a tua força, eu sou a tua fortaleza. Se você for em mim, não há muralhas que resistirá diante de ti. E a palavra de Deus diz que quando Davi levanta e joga pedra, um gigante que parecia ser tão grande, e que parecia que não ia ser, né, destruído, ele cai em terra pelo poder do Senhor. Eu quero te dizer que o inimigo pode até se levantar como gigante, mas ele não é o rei dos reis, ele não é o Deus dos deuses, ele não é o general de guerra, ele só se levanta como leão querendo tragar, mas ele já é derrotado. A palavra de Deus diz que ele já é derrotado, e a palavra diz que a gente já é vitorioso. Ele é derrotado e nós somos vitoriosos. Ele é derrotado e nós somos vitoriosos pelo poder do Espírito Santo. O Senhor está convidando a sua igreja nesse tempo a se levantar. Talvez no momento você descansou, mas agora é hora de voltar para a batalha. É tempo de você se levantar e ir atrás daquilo que o Senhor já conquistou por você. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Josué poderia outras pessoas fazerem, mas o Senhor chamou Josué e capacitou Josué. É Deus que te capacitou para essa família. Essa família é para você mesmo estar, porque o Senhor te capacitou com força para você vencer. Em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz: vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Vou ler de novo. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Essa palavra diz assim, ó, valonivamente, né? Diz assim, ó, com todo vigor. Deus está te chamando para você pegar todo o teu vigor que você tem aí guardado ainda e você se levantar com todo o poder nessa hora. É agora que é a hora de você se levantar, onde parece que está tudo destruído. Eu sempre falo assim para as meninas lá no curso, eu falo assim, ó, quando a batalha está muito grande, vindo é porque está anunciando uma grande vitória. Porque não tem guerra sem vitória. E se a vitória é grande, se a guerra é grande, a vitória é grande. Então, quando você vê o seu inimigo dizendo assim, ó,
Não vai conseguir, você vai parar. Você já começa a levantar cultos de louvor e adoração ao Senhor, porque você está pertinho da tua vitória. Aí eu já começo a confundir o inimigo, porque eu falo assim, eita, estou sentindo cheiro de vitória, Jesus está voltando, com a minha vitória na mão, já começa a declarar, por quê? Porque o inimigo quer ver murmuração na nossa boca, dizendo assim, eu estou servindo a Deus há tanto tempo, e não estou vendo nada, eu estava tão bem, por que aconteceu isso? Isso é engano do inimigo. O povo vive de vitória em vitória, batalha, batalha, vitória, vitória. Batalha aqui, vitória ali, batalha aqui, vitória ali. O Senhor está declarando nesta noite a minha, a tua vitória. Talvez o inimigo pensou que você nem estaria aqui hoje. E você está aqui. E o Senhor nesta noite derramou uma porção de ousadia sobre a tua vida. E que você já comece a declarar medo, sai em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. O que eu quero dizer? O Senhor te ama. E esse amor traz fortaleza para mim e para você. Dizendo assim, Ele não me abandonará. Se Ele já me resgatou, se Ele já morreu, já tinha um plano perfeito. Antes mesmo de eu existir, agora que eu existo, Ele não vai me abandonar, porque Ele já liberou palavras de mim, de vitória. Não olha para as circunstâncias, não olha para a dificuldade. Olha para o Senhor, aquele que conduz a nossa vitória. A palavra de Deus lá em Isaías 40, versículo 31, uma palavra que é bem conhecida, né? Mas os que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam, os que esperam, o que coloca as subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Você está entendendo que o Senhor vai falar que você não vai nem se cansar na batalha, nem se você correr, você não vai se cansar, porque você já está indo rumo à tua vitória, Jesus já está na frente. Aonde está a tua confiança hoje? Se a tua confiança não está no Senhor, a tua força vai ser renovada hoje, pelo poder que há no Espírito Santo do Senhor. Quando eu olho daqui de cima, eu vejo guerreiros e guerreiras da parte do Senhor. Pessoas adestradas para a batalha, para vencer guerras. Eu não olho ninguém aqui como fraco. E se eu não olho, o Senhor muito menos olha. O Senhor olha aqui um grande exército se levantando com poder e autoridade. Olha para o irmão que está do teu lado. É um guerreiro do Senhor. Ele está na batalha também. E fala para ele assim, ó, juntos cantaremos o hino da vitória. Juntos levantamos a bandeira da vitória. Aleluia. Quando você estiver na batalha, andando para frente, e você pode ter certeza que toda vez que o inimigo se levanta, ele não está na frente, ele está atrás. Quem está na frente é o general de guerra. Se quem está atrás não está na frente, é sinal de quê? De derrota. Agora, quem está na frente é sinal de quê? De vitória. E a palavra de Deus diz que Ele está na nossa frente, nos conduzindo à vitória. Você não é derrotado. Você não é coitado, você não é fracassado, não. Você é um povo forte, escolhido por Deus para viver e para proclamar que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor levanta do morto, né? Aquele que está morto, Deus levanta e traz de vida. O Senhor tem todo o poder e esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, o Deus a quem servimos. Aleluia. Hoje nós estamos aqui adorando e tem batalhas no ares, guerreando, o Senhor está guerreando ao teu favor e ao meu favor, dizendo assim, não desistiremos dele, eles vão viver o extraordinário, enquanto tu está aqui adorando, o Senhor está trabalhando ao meu e teu favor. E você hoje confundiu o inimigo, porque tem pessoas aqui que estavam abatidas, dizendo assim, não vou chegar lá. E olha você aqui hoje, glorificando esse Deus Todo-Poderoso. Você não vai sair daqui com as suas mãos vazias. Você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Aleluia.
Traz a tua memória agora quantas guerras você já venceu. Traz a tua memória. Como diz lá em alimentação, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos faz paralisar é ficar pensando na derrota, mas quando você pensa no que Deus já fez, que você começa, gente, eu pensei que eu não ia vencer aquela guerra, eu venci, olha eu aqui. E aquela outra, gente, nem senti passar, já estou aqui. E quando a vitória chega na tua mão, tu fala assim, foi tão rápido, nem parecia. E se esse Deus já fez tudo isso por você no passado, por que Ele ia mudar hoje? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Deus que te convida hoje a você se revestir da força dEle, da autoridade dEle, da ousadia dEle e declarar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, muito obrigado, Senhor. Porque nós podemos saber, contar que temos um Deus Todo-Poderoso que está conosco todos os dias na nossa vida. Você sabe que quando você está dormindo, Ele está te guardando. E se você está dormindo, que o nosso corpo, né, não está nem vendo nada, Ele está te guardando. Imagina agora, você em guerra aí, o Senhor está na tua frente, te guardando, te cercando. O segredo da vitória é não desistir. É crer no impossível. Mesmo quando a circunstância diz que não. Nem sempre vai ser um mar de rosa. Vou até falar terça-feira passada que no mundo teremos aflição, mas tem de bom ânimo, o Senhor já venceu. Aí eu olho, né? Muitas das vezes, quando eu ficava prostrada, muitas das vezes eu falava assim, gente, eu esqueci, eu não lembrava que Deus já venceu tantas guerras, as guerras já estão vencidas. E às vezes a gente fica como se não tivesse vencido, mas Jesus já venceu todas as guerras por nós. E Ele fez uma oração tão linda, dizendo assim, Senhor, guarda eles, fortalece. Deus já te fez uma oração por mim e por você, porque Ele sabia que seria difícil. Mas Ele está conosco todo o tempo na nossa vida, Ele não nos deixou sozinhos. Ele mandou o Espírito Santo que é consolador, amigo, protetor, aquele que nos alerta no tempo de guerra. Quem aqui já ficou confundido no tempo de guerra? Ninguém. A guerra nunca pega a crente de surpresa. O Senhor sempre está alertando. E Ele está dizendo assim, ó, é hora de prostrar, é hora de orar. Eu tô aqui olhando porque eu estou vendo um monte de gente fardada, eu não estou vendo gente, que mistério, Jesus. Eu estou vendo gente fardado, preparado para a guerra. O Senhor conta comigo e contigo nesse tempo, para se levantar com autoridade. Como foi falado, que esse espírito já está dentro de mim, de você, esse espírito de ousadia, não é de medo. Esse espírito, quando vem de medo, não é do Senhor. E você fala assim, eu não aceito medo, porque o Senhor não me deu um espírito de medo, mas de ousadia. Levante-se hoje. E a palavra de Deus diz também, irmãos, que quando os discípulos saíam, né, com Jesus, que a multidão seguia Jesus, Jesus sempre tinha um tempo para estar junto com os discípulos, né? Eu quero te dizer que o Senhor sempre tem um tempo para os seus discípulos. Talvez você fale assim, eu estou guerreando, e agora? Agora é hora de você entrar dentro do teu quarto, sim. E falar, Senhor, eu e contigo agora, me renova. Se alimenta da palavra, se fortalece no Espírito Santo. O Senhor nesta noite está quebrando cadeias neste lugar. Pessoas que estavam paralisadas, mas hoje o Senhor te convida. E talvez se você saiu, para me terminar, você saiu de frente de batalha, hoje o Senhor te diz, é tempo de voltar. Sabe por que o povo ficou parado no meio do caminho ainda? Porque tinha uma muralha, tinha um mar, né? Como foi falado aqui. Aí o mar se abriu, todo mundo passou junto. Sabe por que o exército ainda está parado aqui? Porque falta você. O Senhor não vai fazer a gente avançar sem você avançar. Você faz parte do exército. Você faz parte do exército de Cristo. Não pense que o Senhor te esqueceu, porque Ele não te esquece. A palavra de Deus diz que Ele tem a gente gravado nas palmas da mão. Toda vez que Ele olha, Ele vê você, mulher. Ele vê você, homem. Ele vê você, jovem. Dizendo assim, eu não abandono eles, não esqueci deles. Eles são meus e eles vão avançar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida hoje.
Eu declaro nesta noite que se as cadeias ainda estavam te prendendo, hoje elas estão caindo por terra. Assim como Deus fez quando chamou Lázaro de lá, que ele estava todo atado. E Deus falou assim, ó, desata ele para que ele possa se movimentar e andar. Hoje o Senhor está desatando pessoas aqui nesta noite. Dizendo assim, ó, você estava paralisado, mas hoje eu desato. Eu tiro tudo que te prendia. Eu jogo por terra toda a mentira do inimigo contra a tua vida. Tudo aquilo que te paralisava hoje está caindo por terra. E eu estou te enchendo com um sal de ousadia hoje. É tempo. É tempo. E se Jesus voltasse hoje, talvez você estaria fora um pouquinho, né? Mas o Senhor é tão bom que Ele te deu a oportunidade hoje de você voltar. Deus se importa com a tua dor. Talvez você está falando assim, é fácil falar porque não sabe o que eu vivi. Mas o Senhor te conhece. E o Senhor está dizendo assim, estou eu tocando no teu coração hoje. Tirando tudo aquilo que te prendia. Toda dor na alma o Senhor está arrancando nesta hora. Eu quero te dizer que a maior batalha é na nossa mente. E quando a gente pensa errado, a gente sente errado e a gente age errado. Mas hoje o Senhor está renovando a nossa mente hoje. Trazendo novos pensamentos de esperança e de paz. Para a gente chegar até onde Deus quer. Eu quero convidar as pessoas, o Ministério de Louvor que vai estar louvando. E tem um louvor que Deus me deu lá dentro do quarto que diz assim, ó, romper em fé. A gente vai romper em fé hoje. Vai ser um ato profético que nós vamos fazer nesta noite, com a permissão do nosso pastor. Eu convido você a se colocar de pé nessa hora. E você vai começar a marchar aí onde você está. E vai louvando e declarando. Enquanto você estiver declarando esse louvor, marchando, as correntes vão estar sendo quebradas na tua casa, nos seus, na tua vida, naquilo que ainda estava paralisado. Hoje está caindo por terra, na autoridade que é o nome do Senhor.